Será que as Blue Zones são uma fraude? É o que todo mundo está se perguntando depois que o pesquisador britânico Sean Newman ganhou o prêmio Ig Nobel no final de setembro, um estudo apontando inconsistências nos registros de nascimento e morte de idosos nas regiões consideradas mais longevas do mundo. A conclusão a que ele chega é que a longevidade extrema nesses lugares é fruto de registros errados, exagerados ou mesmo fraudes. Para fins de contexto, o prêmio Ig Nobel é concedido pela revista de humor científico Anais de Pesquisas Improváveis e tem como lema fazer as pessoas rirem e depois pensarem. São pesquisas geralmente inusitadas, como o fato de avestruzes se sentirem sexualmente excitados por humanos, ou o fato de buracos negros preencherem todos os requisitos técnicos para serem a localização do inferno. Embora fora do comum, alguns achados desses estudos levam a desdobramentos sérios aplicáveis na vida prática, como o fato de alguns tipos de mosquito da malária gostarem igualmente do cheiro de queijo de hambúrguer e pés humanos. O prêmio desse ano foi entregue numa cerimônia no MIT, uma das instituições de ensino mais prestigiadas do mundo. Muita gente me mandou matérias sobre esse estudo de Newman, me perguntando o que eu achava dele. E o que eu respondia era: a gente precisa tomar cuidado para não jogar o bebê junto com a água do banho. A minha preocupação com o estudo do Newman é que, ao generalizar os achados como fraudulentos ou exagerados, ele invalida trabalhos importantes feitos por profissionais sérios que vêm estudando essas populações muito antes de Dan Buettner transformar as Blue Zones num negócio multimilionário. Em nossa expedição no ano passado, eu e o Gabriel Martinez conversamos com pesquisadores que inclusive se manifestaram contra essa popularização das Blue Zones, por temerem exatamente isso, que estudos conduzidos de maneira ética e profissional fossem colocados em dúvida por causa de interesses comerciais ou econômicos. Nós entrevistamos, por exemplo, o Dr. Gianni Pes, na Itália, e o Dr. Luiz Rosero Bixby, na Costa Rica, que descreveram em detalhes como constataram a longevidade dessas regiões, com equipes dedicadas a documentar datas de nascimento e de morte dos idosos. A gente conversou com o Jorge Vindas, da equipe do Dr. Rosero Bixby, que ia atrás dos idosos na região de Nicoya para a conferência dos dados. Até hoje ele faz esse trabalho de documentar a idade desses centenários. Eu e o Gabriel visitamos alguns cartórios onde vimos o registro de nascimento, casamento e morte de centenários na Sardenha. Essa semana, Pes e Rosero Bixby, juntamente com outros pesquisadores que dedicaram uma carreira inteira a estudar esses locais e essas populações, se manifestaram em relação ao estudo de Newman. Mas um mês depois, vocês vão se perguntar. Sim, um mês depois, porque foi esse o tempo necessário para que eles pudessem rebater ponto a ponto as inconsistências na pesquisa de Newman. Ponto a ponto, com evidências robustas. Eu vou deixar o link para quem tiver curiosidade de saber mais. Mas eu gostaria de destacar duas observações feitas por eles que me chamaram a atenção. A primeira delas é que a primeira versão do artigo de Newman foi lançada como pré-print em 2019 e até hoje não foi publicada em nenhum periódico científico. Por quê? Porque não passou pelo sistema de revisão de pares. A versão amplamente divulgada na mídia agora continua em pré-print, o que significa que ela continua sem revisão de cientistas independentes. Na verdade, o autor nunca publicou nenhum paper científico nessa área, embora diversos veículos não acadêmicos tenham repercutido sua pesquisa nos últimos 5 anos. A segunda observação é que o próprio entendimento do que seria uma Blue Zone está equivocado no estudo. Newman as descreve como regiões com supercentenários, mas essa não é a definição correta. Blue Zones são áreas que apresentam as mais altas expectativas de vida com saúde, onde as pessoas chegam aos 90 com poucas doenças crônicas e grandes chances de atingir os 100 anos. Não se trata de uma simples tecnicalidade. Newman parte de uma premissa errada. Esse estudo em pré-print ganhou uma visibilidade enorme e vários veículos renomados repercutiram a notícia, trazendo longas entrevistas e declarações impactantes do autor. No entanto, a única matéria que eu li que se deu ao trabalho de ouvir outras fontes foi publicada no New York Times, que ouviu não apenas o outro lado, que seriam os pesquisadores das Blue Zones, como também outros profissionais envolvidos no estudo do envelhecimento. Trabalho de jornalismo básico, pessoal. Gostaria de deixar claro que eu não estou defendendo nenhum lado nem um outro. Não é esse o meu papel. A minha responsabilidade, como jornalista, é ouvir todos os lados envolvidos, algo que, infelizmente, a maioria dos veículos preferiu ignorar. Muita gente quis saber a minha opinião sobre o ocorrido, já que eu havia visitado essas regiões. Mas seria irresponsável da minha parte emitir qualquer tipo de juízo de valor sem ter a versão oficial do outro lado, que demorou, mas chegou. As Blue Zones suscitam reações apaixonadas de todos os lados, gente. Para alguns, elas se tornaram apenas uma grande jogada de marketing. Para outros, elas se tornaram objeto de desejo. Há até quem acredite que elas não passem de mera invenção. Mas um fato é inegável. Essas regiões e seus habitantes estimularam milhões de pessoas a pensar nos próprios hábitos e na própria longevidade.
mostraram que o bom envelhecimento não é apenas fruto de boa alimentação e atividade física, mas também de relações sociais, laços familiares fortes, senso de propósito e espiritualidade. E eu acho que isso não é pouco.